Eu em Mairi Mashita 6 já durante a aula e dado um aviso para todos que não receberão um convite ou não entrarão em um batalhador que durante 3 dias eles poderão observar os batalhadores para que escolham o que querem entrar apesar do calego. Falar bem sério ninguém se importa muito. Alice Iruma e Clara decidem dar uma olhada nos batalhadores depois da aula. Arashi pensamento bom, finalmente vou poder agir, mas de agora em diante só preciso me livrar do Kiryu, ele uma ameaça para todos da escola. Tenchi qual e o plano Arashi pensamento primeiro esperarei o Kiryu agir, pois depois do arco dos batalhadores vem os problemas de perigo que podem ser evitado e bem difícil lidar com vestas mágicas. Tenchi você pode literalmente matar instantaneamente qualquer um, mas você não usa, você desperdiça um potencial enorme. Arashi pensamentos não quero depender de poderes toda hora, isso só mostraria uma fraqueza em relação à força corporal. Tenchi por isso você pediu para mim te treinar no corpo a corpo. Então Arashi pensamentos, sim, combates físicos só serão ensinados no 2º ano. Se eu não estiver errado, na torre dos batalhadores até começamos a conversar até que o anel do Iruma começa a brilhar e arrastar ele até um aluno de cabelos e olhos verdes com um óculos em seu rosto e um chifre em sua cabeça. Assim que Arashi nota que Iruma está sendo puxado pelo anel, ele abre suas asas e voa atrás do Iruma, mas só chega depois de Kiryu e Iruma se esbararem. Tenchi calma Arashi, tira essa coisa da sua mão, sua sorte e que eles não podem ver a flecha branca. Arashi pensamentos desculpa, me descontrolei por um minuto, quase ferei com a história do anime. Que merda. Tenchi pede a flecha branca por enquanto e só me devolva depois do evento dos batalhadores. Tenchi você quis, assim não reclame comigo depois disso. Arashi e Iruma ajudam a pegar as coisas de Kiryu que cairão no chão. Alguns alunos insultam o Kiryu por ser um segundanista e estar apenas no rank 2. Iruma começa a conversar com o Kiryu sobre o anel do Iruma ser feito do mesmo material que seu colar, feito por ele ter pouca mana e quer criar aparatos mágicos para que demônios com pouca mana como ele destruir a escola. Isso sim, cretino, sua sorte que eu quero manter os eventos sobre meu controle. Após arrumar suas coisas, Kiryu vai embora com Iruma, começando a pensar que eles são bem parecidos. Alice e Clara chegam e começam a falar como ele chegou rápido. Nos começamos a ver os batalhadores, começando pelos batalhadores diabotânicos que estudam e cuidam de plantas mágicas e às vezes criam alguns remédios. Após isso nos vamos para os batalhadores bibliotecários, onde eles pegam livros raros e os traduzem, mas após ver um aluno sendo amaldiçoado por um louvro, o Iruma decide sair e acabamos passando pelos batalhadores só Rei Demônio, onde o Sabinoka aparece gritando até perceber que todos estão sentados lendo. Sabinoka rapidamente se senta, ficando quieto até que aparece um aluno perguntado se ele quer se juntar a algo, que Sabinoka rapidamente concorda, vendo vários alunos conversando sobre o Rei Demônio, algo que deixa ele impressionado, onde rapidamente pegam o livro e começa a ler. Nos decidimos continuar vendo os outros batalhadores, passando pelos batalhadores de magia negra e sedução. Em casa, Sullivan decide regular o anel do Iruma, em seguida manda usar um feitiço Lafaire, quando usado uma dedo de Iruma o deixando surpreso. Então o Sullivan começa a mostrar os 3 níveis de poder do anel, onde a cada nível a chama se torna cada vez maior. Sullivan explica que se ele estiver em uma situação de extremo perigo, ele pode usar o feitiço Pandorola, que liberará quase toda a mana do anel. No dia seguinte, na escola, um monte de baraca de batalhadores se reúnem com Clara, indo rapidamente até uma delas. Alice pergunta por que lado começar com Iruma, dizendo que o líder dos batalhadores do canão de execução convidou-o com os 4. Indo até lá, o líder chama o Iruma para testar seu arremesso, pois ele quis saber se consegue pegar a bola arremessada pelo Iruma. Vários alunos começam a falar sobre o Iruma e dizendo que ele tem muita mana e os chamam de assustador. O Iruma coloca o anel no nível 1 e utiliza o libera e arremessa a bola na direção do líder, que pegar, criando uma pequena nuvem de fumaça, o que deixa alguns alunos, incluindo o líder, surpreso pelo ataque ter sido mais fraco do que eles esperavam. Mas o líder diz que se o Iruma estiver interessado, ele pode entrar. Quando mensagem a Meri e eles começam a conversa até que uma explosão chama a nossa atenção, e quando fomos olhar, o Kiryu estava caído no chão. O Iruma vai o ajuda, enquanto Arashi arruma a bagunça causada e dá uma olhada na sala. Enquanto isso, na sala, só conselho a Meri faz todos os membros do conselho estudantil arrumarem a sala para a vinda do Iruma, mas enquanto ela arruma a sala para o Iruma, os outros membros do conselho estudantil acham que ela
está fazendo isso pelo Alice nos bataladores dos aparatos mágicos. O Kiryu começa a mostrar alguns aparatos que ele tem até que ele decide mostrar o projeto que acabou causando aquela explosão, que uma máquina enorme que potencialosa a magia, mas o núcleo está quebrado e espalhado até o Rima começar a montar até eles uma forma de um coração. Isso deixou o Kiryu impressionado, então ele coloca o coração e uma bola que brilha com mana, e assim que ele coloca a mana na máquina, o bola emana um brilho muito forte. Kiryu explica como é difícil para demônios com pouca mana sobreviver no submundo. Iruma pesa Sibre, isso Arashi pensamentos, sim, vai tentar explodir a escola inteira. Psicopata, definição perfeita para você. Iruma diz para Kiryu o quanto a ideia dele é incrível, e o Iruma pergunta se ele não tivesse mana, se ele ainda deixaria o Iruma entrar, mas o Kiryu diz que se ele não tivesse mana eles seriam iguais. Após isso, Iruma, Alice e Clara se encontram. Iruma conversa com eles já num último dia de observação. Iruma, Alice, Arashi e Clara decidem entrar para os batalhadores após o Cirque Rodos se juntariam. Kiryu acaba desmaiando após ajuda. O Kiryu Iruma vai até a Ameri, que fica irritada pelo fato do Iruma entrar em outros batalhadores, mas depois de 2 horas explicando as coisas para a Ameri já em casa, o Pera começa a explicar sobre o festival dos batalhadores para o Iruma, que após perceber que semelhante a uma reunião dos pais repara em um monte de câmeras, e o Pera diz que Sullivan mandou se preparar desde já, mas quando Iruma pergunta onde Sullivan está, o Pera diz que ele está em uma reunião muito importante. Enquanto isso, muitos demônios importantes estão discutindo sobre os problemas do submundo. Enquanto isso, em Queen tem um neto mais fofo, até um deles dizer para o Sullivan decidir Queen é o mais fofo, porém com uma voz seria. Sullivan diz não ser o mesmo demônio da última vez, e rapidamente mostra os doutos de Arashi e Iruma deixando os outros 2 demônios surpresos. Ambos perguntam como ele não tem um filho, mas tem um neto, mas Sullivan responde dizendo que Zuma ultrapassa. Ambos começam a concordar que ambos os netos de Sullivan são fofos. Após pararem de discutir que tem os melhores netos, ele começam a falar sobre quem seria um melhor rei demônio, com ambos os demônios concordando que o Sullivan seria um melhor para ser o rei demônio. O Sullivan diz que pela primeira vez ele tem netos e que só tirar o olho por um segundo que eles crescem tanto, mas ele não tem nenhuma intenção de deixar de ser um diretor demônio. Assim a reunião é encerrada e algum embate na porta. Após entra na sala, o pai da Ameri agradece pelo Sullivan cuidar de sua filha, e então ele anuncia